Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Thiago Midledge. Eu sou o Diego. E nós estamos no podcast da Skill Mentor, a plataforma que leva você para ser um profissional de alto padrão. E no episódio de hoje a gente vai falar, Thiago, sobre a arte de curar, além da técnica, né? O papel da alegria e da humanização na formação médica. Estamos recebendo aqui com muito prazer o Giba Rizzo. Meu amigo Giba Rizzo, que basicamente, olha só o que ele colocou, olha o supetão que ele já dá na introdução no seu currículo. Sabe o que ele colocou? Diretor de felicidade. Eu achei fantástico, eu cheguei a arrepiar quando ele mandou para mim. Sinceramente, você espera um currículo grande, uma coisa assim. Ele colocou simplesmente diretor de felicidade. Giba, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, pelo aceitar esse convite. É uma honra para a gente ter você aqui, para a gente bater uma conversa bem legal. Tem muita história para contar, vocês vão ver. Aguarde que tem muita coisa legal para a gente conversar. Legal. Obrigado mais uma vez pelo aceitar o convite. Legal, doutor Thiago, obrigado pelo convite. E estou aqui para a gente conversar, bater aquele papo, falar sobre histórias e que nos surpreende muitas vezes, né? Que não espera. Estava nos bastidores aqui falando algumas coisas. Então é um prazer e vamos lá, vamos falar sobre as histórias. Vamos conversar pelo começo mesmo. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Bom, em 1800... Não, mentira. Mentira. Até chegar hoje vai demorar. Vai demorar. Tem umas 3 horas pouco tempo, né? Não, uma série. Uma série, dá para fazer. Bom, desde os meus 14 anos eu já realizo trabalho social. Meu primeiro trabalho foi na Avenida Angélica, aqui em São Paulo. Eu fazia um trabalho com crianças de síndrome de Down. Minha mãe tinha uma amiga que tinha um filho que, por coincidência ou não acredito em coincidência, e chamava-se Henrique, que hoje é o nome do meu filho também. Legal. E ele tinha síndrome de Down e havia uma pesquisa onde a piscina acalmava as crianças com síndrome de Down. E aí, nessa escola, essa mãe conseguiu uma vaga lá, só que precisava levar um voluntário. E eu me prontifiquei aos 14 anos, falando, caramba, eu quero. Então eu ficava na piscina com os menores, porque os maiores tinham uma força até muito maior que a minha, e aí eu ficava lá na piscina, segurando o bebê, com as crianças de síndrome de Down, brincando, fui o voluntário do ano, nunca faltei, e ali começou tudo, né? Eu me descobri que fazia sentido olhar para o outro, era uma coisa ainda muito imatura, mas que eu achava que era tão gostoso aquilo de olhar para o outro, que aquilo ficou como um registro. Ao decorrer, minha mãe tinha um problema no joelho, ela nos 2 meniscos, e eu ia muito no hospital com ela. Ela faleceu fazem 2 anos, e eu que tomei conta dela durante o período aí da alta celestial, que a gente chama. E esse braço aqui era o braço que ela se apoiava, ela segurava, e aonde ela ia, estava lá o Beto, que a minha família me chama de Beto, e eu ia com ela. E percebi a forma que os médicos e enfermeiros tratavam a minha mãe. Achava estranho, uma forma mais grotesca, uma coisa assim. Isso aí está exagerando quando ela berrava, porque a rótula dela deslocava e saía mesmo, ao ponto dela descer a guia uma vez, aconteceu isso. Ela foi pisar mais forte e a rótula se deslocou. E ela sentia enormes dores até de se urinar mesmo. E aí, a partir dali, eu sempre ia no médico e percebia que tinha um olhar ali meio estranho, meio julgatório, mas eu não sabia. Mas eu olhava, às vezes eu perguntava para minha mãe, nossa, que médico bravo, por que você não vai em outro? E ela falava, filho, é o que a gente tem de condição. E para minha felicidade, depois passava no Brás, ela comprava lençóis para revender aqui na Vila Madalena. Eu nasci no bairro da Vila Madalena, aqui em São Paulo, e ali comia o enorme cachorro-quente e voltava com a minha mãe. Isso é um registro que eu tenho poético do momento que eu vivi com ela, dos milhares, mas esse é um dos mais poéticos para mim. E lá voltava com ela, com o joelho enfaixado, até num determinado momento ela operar de fato, tirar os meniscos, se não me engano, me corrija, 2 de cada lado, eu acho, e aí tiraram. Você está falando com um cardiologista e com um cirurgião, tá? Eu não lembro muito bem isso aí, não. E aí tirou aquela cirurgia que era de fora a fora, assim, né? E, bom, enfim. E dali eu ajudava a cuidar dela, tem uma irmã também, na época meu pai vivo também ajudava. E ali, a partir dali, a gente ia fazendo todo esse acompanhamento médico, mas eu sempre muito de perto dela. Ao decorrer da minha vida, eu vou dar um salto aí, e aí eu fui trabalhar
né? A gente sempre jovem, naquela época se começava bem cedo, então fui pegador de bolinha, em escola de tênis, trabalhar no açougue, casa de frios, banca de jornal, ia fazendo meus biquinhos, carreta eu fazia também na feira. Dentro desse salto fui estudando, e aí até num determinado momento me formei em administração, estudava e estudo filosofia por conta própria até hoje, sou apaixonado por isso, mas quando eu chego em torno mais ou menos aos 23 para 24 anos, foi a virada de chave de fato. Eu já trabalhava numa empresa, no mercado financeiro, no centro da cidade, e já fazia 7 anos que eu não tirava férias. Pensava em mim, nos meus objetivos, mas esquecia da minha própria essência. E eu sempre digo que a vida ela é tão abençoada e tão maravilhosa que vem ciclos para encerrar e uma nova etapa e uma possibilidade de a gente se redescobrir. E aí, a partir daí, eu tive um estresse gigante. Foi uma notícia que eu recebi, até então eu já estava praticamente casado, né? Morava junto com a minha ex-mulher, que hoje somos grandes amigos. E aí, a partir daí, ela falou, olha, minha mãe está doente, ela está no hospital Ana Rosa, se não me engano, na Praia Grande, ou São Vicente, acho que é Praia Grande, e ela quer conversar com você, ela está na UTI, está mal, até fiquei preocupado, eu falei, será que é alguma dívida, alguma mentira? Aí ela falou para mim que queria me ver. Aí beleza, fui lá, quando eu cheguei perto, não, eu já fui descendo a serra com mal-estar. Uma coisa, uma falta de respiração, uma sudorese e tal. E eu, caramba, bom, nós estamos falando isso praticamente há quase 30 anos, 27 anos atrás. E aí, a partir daí, eu cheguei no hospital e quando eu cheguei perto da porta do hospital, começou a me dar um ataque cardíaco, eu falei, eu vou morrer. E aí eu comecei, ao invés de entrar dentro do hospital, eu saí de em torno do hospital e comecei a apertar o passo. E quando eu apertava, aquilo me dava calma. Eu comecei a correr, dei 3 voltas no hospital. Ao invés de entrar, né, o simples. O simples é o difícil de fazer, eu sempre falo. E aí eu melhorei. Nossa, aquilo me acalmou, mas entrei pingando ali, né? E aí nisso eu falei, eu vim visitar a minha sogra. Quando eu estava a caminho para entrar, a minha pressão começou a baixar. Nisso eu vi uma enfermeira, era uma morena, eu falei, não, vou cair no braço das loiras. Eu vi uma outra moça, 2 enfermeiras vindo assim, eu falei, gente, peguei no braço das outras, falei, eu acho que eu vou, e aí desmaiei. Acabei acordando no ambulatório e com um discurso que me remeteu à história da minha mãe, a forma um pouco bruta de se tratar. Eu estava acordando e ouvi uma enfermeira falando assim, isso é frescura. Olha só, olha só. Manda embora porque a gente tem coisa para fazer. Nisso, eu sempre digo, como o doutor Tiago apareceu na minha vida, hoje é meu anjo da guarda e grandes amigos, guardo ele no meu coração, e apareceu um médico, que infelizmente eu não sei o nome dele, gostaria muito de encontrá-lo, já fui atrás, não achei. Ele provavelmente estava passando, essa porta do ambulatório estava aberta, ele entrou e falou assim, você não me conhece, eu não te conheço, mas o que você acaba de escutar, isso na frente dela, eu estava meio sonado ainda, e falou, mas o que essa moça diz, ela infelizmente não sabe. Vai procurar um terapeuta, um psicólogo, alguma coisa. Você não tem nada de grave. Eu vi quando você desmaiou pelo corredor. E aquilo me emocionou e me emociona até hoje, porque falei assim, caramba, foi o anjo da guarda. E aí lembro da minha mãe sempre falava, Deus não vem da terra, manda os anjos, né? Eu falei, caramba, né? Eu estava passando por uma fase difícil, 7 anos sem férias, estresse, trabalhando demais, quase 16, 17 horas por dia, mergulhado no trabalho, esquecendo da família. E a enfermeira ficou totalmente meio desconcertada. Aí ele falou, deixa que eu cuido dele, eu vou medicar. E aí ele me medicou, me deu um remédio, eu fui ver minha sogra, enfim, graças a Deus, minha sogra passou, tá aí, completou semana passada 93 anos. E aí, a partir daí, eu falei, caramba, eu preciso mudar essa história em relação
a essa dor que eu senti, quantas pessoas, e aí vem o resgate dos 14 anos, de olhar para o outro, e aquilo me aflorou. Falei, caramba, eu acho que é esse o meu propósito. Fiquei afastado 15 dias nesse trabalho, e sem ainda revelar o meu desejo, esse diretor, que eu dou um grande abraço para ele chegou na minha frente e falou, hoje você não serve mais, você está podre, então pode ir embora. O diretor da empresa que Da trabalhava. empresa que eu trabalhava, desses 15 dias que esse médico me deu para afastamento. E aí eu fui descobrir que haveria um sintoma que poderia ser chamado, ia ser talvez chamado síndrome do pânico na época. Que eu estava com o início, não tinha certo que ia ser chamado isso ou não. Fui tratar, fiquei num terapeuta, nesse meio tempo, afastado do emprego, mas ao mesmo tempo com alívio, sem saber, falando, nossa, estou me casando agora, meu filho é pequenininho, tá para aí, né, para começar a caminhada dele com 2 aninhos, o que eu faço da minha vida? E eu estou feliz de ser mandado embora, né? Havia uma contradição, mas ao mesmo tempo uma leveza. E aí eu fui fazer um curso de palhaço na Vila Madalena. Fui fazer esse curso. Quando eu cheguei, fiz o curso... Só um pedacinho, como é que veio essa história do curso de palhaço? Então, esse... Porque, é muito interessante a sua história, que você pega uma história lá de criança e começa a ajudar um trabalho voluntário com 14 anos, que não é usual. Qual a criança de 14 anos fala, eu quero fazer um trabalho voluntário? Isso já não é usual. Tá? Não, eu falo que eu não bato muito bem. Pode deixar, pode fechar o diagnóstico. Pode fechar o diagnóstico. Com 14 anos você fala assim, eu quero fazer um trabalho individual, um trabalho voluntário, já não é comum. Depois você vai para o mercado financeiro, que tem um emprego, vamos falar, estável, né, no sentido da palavra, que você trabalha, tem seu dinheiro, você está construindo a família, e aí vem esse momento no hospital, que não tem nada a ver com a questão financeira, do mercado financeiro, do administrativo. Você tem 2 exemplos, né, de um exemplo muito ruim da enfermagem, da enfermeira naquele momento ali. Experiências negativas, exato, né? E do médico com uma experiência diferente, talvez você também não imaginasse que fosse acontecer. E sai dali, 15 dias com um atestado, volta para o trabalho, que até então, talvez você estivesse gostando ou não, enfim, é demitido, e aí você vai fazer de um lado, vou fazer um curso de ator para virar palhaço. Da onde veio esse então, ator e palhaço aí? Essa coisa do síndrome do pânico, ela me afastou, porque eu me sentia muito mal em alvoroço, no número de pessoas. E um dia eu no meu quarto, a minha cunhada, minha ex-cunhada, irmã da minha ex-mulher, me ligou, falou, Giba, vai ter um curso de palhaço na Vila Madalena, é a sua cara, você não pode fugir dessa essência. E aí eu falei, palhaço, mas eu não tenho a menor graça, assim, não... E eu não tinha nem esse dinheiro total do curso. Ela falou, eu vou te dar metade desse dinheiro para você. Eu já estou te dando metade. E você arca com o restante. Conversei com a minha ex-mulher, na época, acabei de perder emprego, ainda não tinha recebido a rescisão, né? Demorei 20 anos para receber depois, porque tive que entrar na justiça e pagou só um pouquinho. Bom, e aí diante disso, o que aconteceu? Fui fazer o curso. Foi uma terça-feira à noite, eu te registro isso porque é tão vivo isso para mim. Eu saí na Vila Madalena, ali nas Picuelta. Quando eu saí assim, eu estava assim, era uma noite estrelada, eu olhei, eu falei, caramba, é isso que eu quero pro resto da minha vida. Foi esse curso que me transformou. Um curso para me olhar para dentro, quem eu era. Eu comecei a me descobrir, eu falei, caramba, foi um flashback assim que veio resgatar aquele menino de 14 anos, aquela coisa da minha mãe de ir no médico. Eu falei, caramba, é isso. Eu tenho que me doar, eu tenho que fazer isso para outras pessoas. Não faz sentido eu ficar atrás de uma mesa. E aí, conversei com a minha ex-mulher, ela super me apoiou, meu filho pequenininho foi nessa, e minha mãe me apoiando sempre, né? Mãe é mãe. E o restante da família falou que eu tinha piorado. Falou, meu Deus, judiação. Eu acho que não é o diagnóstico agora? Não é só síndrome do pânico, não. Tem outro diagnóstico. Todos da família. Olha, Alberto vai fazer... O quê? Ele tem que procurar emprego urgente, ele virou pai de família. Será que afetou o neurônio? Será? E aí eles estavam dando outros diagnósticos, né? Paralelo a isso. E aí, diante desse caminho, o que eu fiz?
comecei a estudar como uma pessoa apaixonada e disciplinadíssima do jeito que eu sou. Eu fui estudar palhaço, fui avaliar o que eu queria, que tipo de linguagem. Existem milhares, né? Palhaço de circo, palhaço de rua. Até então não tinha muita coisa em relação ao palhaço de hospital. A única que tinha é do meu querido amigo Wellington, dos Doutores Alegria, que é para um foco só para criança. Sim. E eu falei, eu quero fazer alguma coisa diferente. Ô, Giba, já tinha aquele filme do Pat Adams? Já tinha? Ainda não. Ainda olha não. Só. Tava para existir, tava para lançar ainda isso. E aí eu falei, pô, eu quero... E aí fui estudar palhaço, fui estudar várias linguagens, fui para a Argentina, fui para o Paraguai, fui para fora, estudei. Aí eu fui descobrindo um pouco da minha cara e formatando um pouco uma coisa meio de palhaço personalizado. Fui estudando, falando da minha experiência corporativa, da minha vivência enquanto criança com a minha mãe. E aí eu falei, falta eu ficar assistindo agora de fato o que eu quero. Fui ser voluntário no Hospital do Câncer. Na época não me aceitaram, porque já tem aquele lindo trabalho das voluntárias. E aí fui nos Doutores Alegria, até brinco lá com a galera, eu não tinha DRT. Então não podia ser palhaço nos Doutores. É o registro de ator. Entendi. Ah, tá. Aí eu falei, tudo bem. Aí fui estudar, me formei ator e fui ser fundador de uma associação, que hoje já existe há 30 anos, que é a Associação Amigos do Nariz Vermelho. E aí eu falei... Poxa, eu preciso agora colocar isso em prática do que eu estou fazendo. Então, paralelo a isso, fazia palhaço, festa infantil, era o que teoricamente me mantinha, mentira, não mantinha nada, porque era muito pouco, então fazia festa infantil, alguns pequenos eventos, estava sendo chamado. A partir daí, eu tive uma ideia, eu falei, vou levar esse projeto, estudei e falei, quero levar esse projeto para o Hospital das Clínicas. Falei, pô, eu vou levar lá, só que eu preciso estudar. Eu sou muito disciplinado, eu gosto de entender, colocar uma lente de aumento em tudo que eu mergulho, né? E aí fiquei lá durante 4 meses, até brinco com a superintendência, não tinha controle nenhum HC. Hoje, tu é QR Code, agendamento, só pode subir 1 hora antes. E antigamente aquilo, infelizmente, era muito mais aberto. Então, fiquei durante 4 meses andando pelo complexo, sentando no PS. Como palhaço? Não, de giba. Só, entrava, levava um bloquinho, sentava. Só para detalhar. Giba, ele, palhaço é? Osório. Totalmente... Personagens diferentes. Giba é palhaço Osório, tá? Palhaço Osório. Você foi de giba. Hoje é de giba. Tá. E aí eu peguei e falei, fiquei durante 4 meses. Aí comecei a notar formas que o médico saía para chamar o paciente. A forma que ele retornava quando o paciente não entrava. Então, pô, tá demorando, tá. Chamei uma vez, não chamo 2. Às vezes era uma vez só. E aí, a partir daí, fui vendo parte administrativa também. De que forma atendia? Exemplo, pessoal do oftalmo. Peguei muitas vezes o pessoal da recepção assim, dá a ficha, o médico já foi, só daqui 6 meses, tá? Vou agendar. Oftalmo, sem a mínima questão de trabalho de olhar. E o meu palhaço, e essas pesquisas que eu faço e venho fazendo, estuda a relação humana, não só a humanização, mas a escuta ativa, o olhar. E aí eu comecei a perceber que faltava muito aquilo no dia a dia. A gente estava ali num momento de piloto automático. E eu fui vendo que várias áreas atravessavam por isso. Escrevi um projeto, levei esse projeto, chamado Um Sorriso Enquanto Espera. Que ano isso, Giba? Fazem 21 anos. 21 anos. Nós completamos agora em maio, vai completar 21 anos que a gente está lá, inclusive no dia do meu aniversário, dia 4 de maio. Por coincidência. Chegando aí. Não. Tá chegando ou não. É 62, hein? 62. E aí, aí eu cheguei e falei assim, levei para a diretoria, marcaram uma reunião, e na época minha ex-mulher foi junto, que era minha produtora também. Eu me lembro quando eu abri a porta assim, estava recheado de médicos e tal. Eu fechei, desculpa, fui até a recepção e falei, olha, qual que é a sala? Foi aquela. Eu falei, meu Deus, é um congresso, né? E aí eu fui sabatinado, porque a gente era o primeiro grupo a entrar no HC. Por que você sabatina suave que deve ter rolado, né? Naquela época. Como é que é? Era cruel. Eu posso imaginar. Eu falei, eu fui forte. Metralhadora, né? Eu falei, eu fui forte, hein, gente?
Eu fui convicto e apaixonado pelo que eu tinha. E aí eles me colocaram que era um contrato de 6 meses de experiência. E aí eu virei e neguei. Falei, não quero 6 meses, eu quero só 3. Porque pode ser que nós também não tenha liga. Eu tenha pensado um formato, então é um projeto voltado para o idoso e para o colaborador e para a área médica. Ah, mas e se tiver uma criança? Claro que a gente vai atuar, mas não é o foco. Eu quero o idoso, porque dentro dessa pesquisa dos 4 meses, eu sentava e conversava com os pacientes. E aí eles traziam a forma rude que o profissional da área da saúde traz, eu me sinto abandonada. Puxa, se tivesse alguma coisa para alegrar a gente, eu falei, caramba, eu quero desconectar eles, não negando o que eles têm. Eu não sou médico. Eles são os médicos. Eu quero trazer uma possibilidade, através da minha linguagem do palhaço que eu estudei, para esses pacientes e para esses médicos e para a área administrativa, um outro mundo em algum momento, um oxigênio, um ar que ele respira, se quiser. E aí fizemos o contrato, em menos de um mês e meio, fui chamado. Falei, nossa, fizemos alguma coisa. Né? Você pode comparecer aqui, a diretoria, a superintendência quer falar com você? Eu falei, tudo bem. Aí fui lá, falei, cara, a resposta que a gente está tendo, os profissionais da área médica, principalmente os médicos que eu tinha absoluta certeza que teriam uma resistência, eles estão adorando. Eles recebem até o paciente de uma forma mais leve quando entra no consultório. Às vezes chega ao ponto de entrar rindo. Aí eu falei, a gente quer fazer esse contrato. E aí estamos lá, 21 anos com um contrato. Uma única exigência que eu pedi, que a gente sai todo ano no Diário Oficial, que fosse registrado, que é um trabalho voluntário, onde a gente não tem patrocínio, onde todo o meu trabalho corporativo eu tiro uma parte para manter, ou através de doações, como o próprio Dr. Tiago já o fez muitas vezes, para a gente poder comprar maquiagem, arrumar um figurino nosso, ou um sapato lá que está descosturado. E aí, a partir daí, a gente começou a realizar esse trabalho. Que história, excelente. Não, é uma realidade totalmente diferente. Totalmente. É muito legal. É uma coisa que a gente nem consegue imaginar, né? Não. E a gente está do outro lado, no sentido da área da saúde, a gente sabe algumas coisas, a gente já viu algumas coisas desse tratamento com os profissionais e com o paciente, mas você está do outro lado, né? E você consegue enxergar de forma totalmente diferente o lado de cá, né? Baseado nessa vivência sua, assim, Giba, o que você consegue enxergar disso que você teve dentro do hospital? O que você consegue enxergar dos médicos, dos profissionais, vamos falar assim, antes do trabalho que você fazia e hoje do trabalho que você está fazendo? Você acha que houve uma melhora? Como é que você consegue enxergar isso de tratamento do paciente, dos profissionais? Hoje as relações elas mudaram, né? Elas estão bem melhores, né? Estão mais humanas. Eu tenho uma preocupação muito grande em relação a essa relação humana para não se tornar muito mal usado, né? Porque, por exemplo, a relação do palhaço que a gente leva para o HC hoje, para os pacientes, é uma relação de não negação. Ele tem o problema. Se ele tem uma doença ali, de fato ele tem uma doença. A gente não está ali para curar. A gente está ali para trazer uma possibilidade de ele ver uma outra possibilidade com a vida, de respirar alguma coisa. Ele está sim no hospital, não dá para a gente chegar lá e falar para ele está tudo bem, porque se tivesse tudo bem, ele estaria com a família dele numa pizzaria. Então a gente traz e procura sempre trazer não só uma desconexão, não da doença, mas sim de uma possibilidade para que ele enxergue e tenha fôlegos e força de fato para poder reconhecer que ele pode sair dessa, com a ajuda do profissional, com a ajuda do médico, com toda a equipe. Mas uma coisa que me chama a atenção e que eu acho que falta exatamente ainda, e eu fui convidado agora, final do ano, para dar aula na Universidade de São Judas em Cubatão, exatamente para profissionais recém-formados, exatamente por isso.
porque falta ainda um pouco dessa empatia. A empatia ficou moda, virou moda. Esse é o medo que eu tenho em relação à humanização. A empatia, para mim, eu chamo de empatia, não é aquele que tem que viver o lugar do outro. Então, eu vou dar um exemplo. Eu, como palhaço, eu vou ver um paciente na quimioterapia, essa é a história dele. A dor é dele. Eu continuo tendo a empatia por ele, só que eu chamo de empatia saudável. Eu procuro entender a dor dele, a história dele. Então, às vezes eu acho que falta um pouco essa conexão de entender a história. Então, posso me aprofundar um pouco mais? Claro. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um parente, eu não vou mencionar aqui porque é uma coisa deselegante até de falar. Ela está obesa, muito obesa, foi até o médico. E eu só monitorando, conversando por telefone, como você está e tal. O médico virou e falou assim para ela, vai emagrecer que eu opero. Se você não emagrecer, você vai continuar com essa dor. Resumindo, ela emagreceu, operou o joelho, voltou a engordar. Aí eu acho que falta essa lente de aumento, essa delicadeza, que aí é a conexão humana que eu chamo, que é o quê? Por que ela engordou? Será que se... Estou viajando aqui, né? Eu não sou profissional, médico, nem nada, eu nem pretendo ser. Mas nessa relação humana eu fico pensando assim, talvez se ele não ficasse perguntando, tivesse perguntas automáticas do checklist, exemplo, de 0 a 10, dói, mas perguntasse, qual a razão que você vê por que você está engordando? Qual o seu tipo de trabalho? Então, resumindo, ela engordou, agora mais. Ela operou o joelho, e engordou mais ainda. Então, eu não vejo essa relação que às vezes ainda falta humana, essa conexão. Colocar uma lente de aumento na relação mais profunda desse ser humano, não simplesmente cuidar do problema. Como palhaço, com palhaço Osório, você consegue ver coisas diferentes do que o Giba conseguiu enxergar? Consigo. O Osório consegue, assim, falo mais uma vez, o Osório traz essa empatia. Você tem a dor, essa dor é sua, eu estou aqui para a gente buscar um outro caminho, talvez até rir disso. Então, um exemplo, há pouco tempo eu estava no corredor, veio uma senhora, eu conheço ela há uns 18 anos, a dona Dalva, e o seu Jacinto, dona Dalva e o seu Jacinto, os dois. O seu Jacinto era deficiente visual, teve uma alta celestial, eu cruzo no corredor com ela e eu estava jogando com os pacientes, fazendo um jogo de uma cena, de uma mágica e tal, e eles rindo, e num determinado momento ela aparece no corredor e falou, Osório! E eu fui até ela. E aí ela virou, me abraçou, falou assim, e eu aqui rindo, de longe te assistindo, e o Jacinto acaba de falecer. Como que você pode explicar isso? Eu falei, não tem explicação. Porque a gente precisa de tudo ter explicação. E tem coisa que é para a gente sentir só. É permitir que ela sinta essa dor, mas que ela também se permita sentir essa felicidade. A gente, como ser humano, ele traz muito esse paradoxo, né? Ou eu só posso rir, ou só posso chorar. Na minha infância, quando eu fui criado por uma família italiana, rígida, eu me lembro que falava assim, se você rir muito, no dia seguinte, você vai se queimar, vai acordar queimado, ou vai se queimar, é uma coisa assim. Então, assim, eu fiquei em silêncio. Eu digo sim para a dor, não dá para negar. Eu não posso falar para ela assim, vamos rir, faz parte, morrer é assim mesmo. Então, eu acho que a gente, através da linguagem do palhaço, eu acho que a gente consegue, através desse olhar, parar, respirar e dizer sim. Você falou do riso, né? A chamada terapia do riso, que hoje a gente fala muito. Como é que você entende esse impacto dessa terapia do riso na forma de acolher, na recuperação e aliviar a dor dos pacientes de um modo geral?
Eu acho fundamental que a gente entenda o seguinte: o palhaço por si só já é um ser estranho num ambiente tão Hospitalar? complexo que é o hospitalar. Sim. Então, diante desse universo, o palhaço muitas vezes ele não precisa verbalizar nada, só a presença e a passagem dele. Vou dar um exemplo aqui. Há uns anos atrás, há uns 10, não mais, uns 15 anos atrás, o PS era um PS não só privilégio do HC, mas da grande maioria dos hospitais, muito mais complexo, né? Uma demanda gigantesca. Hoje se tem as UPAs, né? Os postos de saúde centralizou, isso deu vamos dizer, um amenizado, um respiro. E eu estava descendo, o HC tem lá a parte da lanchonete, tem uma escadaria que você desce e você já cai no PS. E eu estava descendo, quando eu desci, tinha uma maca lá com um paciente, e aí esse paciente estava dando trabalho para a mãe. Ele devia ter em torno de uns 25 anos, rapaz, forte, todo tatuado, com um lençol todo manchado de sangue, e xingando quase a mãe, grotesca e tal, vamos embora daqui, isso aqui está demorando, isso aqui é palhaçada. E quando ele fala que é palhaçada, eu acabo de descer. Cruzou. Eu falei, meu Deus do céu. Chamou. Oi, tudo bem? Sou eu, blá, blá, blá. E aí, quando eu desci, simplesmente, ele é a presença, né? Só a presença, eu não falei nada, eu ouvi ele chamar, e aí eu congelei, como se ele tivesse me chamado, né? Aí ele falou, vem cá, ô palhaço. Aí eu fui. E aí, como um afrontamento que ele quis fazer comigo, ele falou assim, tirou o lençol e falou, costura aí. A perna dele estava totalmente aberta, assim, rasgada, assim. Ele, costura aí. Eu falei, claro, só um momento. Se eu desmaiar, você me ajuda. Abri a mala, tinha 2 agulhas de tricô. E falei, vamos lá, tal. E ele começou a rir. Ele falou, cara, você me quebrou. E começou a rir, gostei de você. Só que eu não nego o problema. Eu olho e falo assim para ele, eu falei, nossa, agora dá para você tampar, porque agora quem vai desmaiar sou eu. E aí ele tampou, começou a rir, e aí ele amenizou, eu falei, vou embora, e continuei pelo corredor. Foi em segundos ali. Quando eu volto do corredor para subir a escadaria para ir para o outro andar, ele, palhaço, para você. E aí ele me deu uma banana que ele tinha acabado de ganhar lá do hospital, lá como refeição. E aí eu digo sim, eu aceito. Eu não quero ser maior que ele, eu não quero ser melhor que ele. Nós estamos iguais. As dores e a empatia saudável que eu tenho com ele. Eu reconheço a dor dele. E eu não curei ele. Aí eu viro, abro a banana, quebro a banana assim, falo, metade para você. E aí dou um brinde à vida e vou embora. Aí eu tava indo embora e ele falou, ô palhaço! Eu olhei assim e falou, você me emocionou, hein? Olha só. E aí eu subi a escadaria. Então, diante do que você está me perguntando, assim, a presença por si só, ela já é transformadora. As pessoas, elas às vezes vai buscar um enfrentamento, como nesse caso, e às vezes ela vai buscar um acolhimento. Giba, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu souber, porque eu não tenho problema em dizer não sei. Você vai saber. O palhaço me ensinou isso. Eu não sei. Ela é meio pessoal, mas não é pessoal só para você, ela é pessoal para todo mundo. Tá. Que é uma dúvida que eu sempre tive. Então teremos, pelo que eu estou vendo. Aí. Olha, cara, eu sempre quis perguntar isso para um ator, para um palhaço. É assim, a gente tem o Osório e a gente tem o Giba. Tá. Eu imagino que o Giba, assim como qualquer um de nós, tem dias bons, dias ruins, né? Pressão alta. Pressão alta, dificuldades, situações boas ou não. Mas o Osório é aquele cara que tem que estar sempre disponível e disposto para isso. Não, então segura. É isso que eu queria que você respondesse. Porque eu vou falar isso para você, porque eu vou puxar um pouco para o nosso lado e para quem acompanha a gente, que é o seguinte. Eu sou o Diego. Eu sou o Diego que tem a minha vida. Eu sou o Diego médico. O Diego que tem a minha vida tem momentos ótimos e tem momentos ruins. O Diego médico é cobrado que tenha sempre só a parte boa para entregar. Eu tenho que sempre estar disposto, sempre tenho que estar disponível, tenho que sempre que render, produzir, ser o melhor para o meu paciente. Como é que fica esse equilíbrio? Quando um pode atrapalhar o outro.
Puxa, para mim ele é tão complexa, mas para mim é simples ao longo da vida que eu fui tendo, com todas essas experiências, com a síndrome do pânico, com a questão da minha mãe, enfim. Eu vejo muito assim, de uma forma que o palhaço me ensinou. Eu era uma pessoa extremamente que me cobrava. Quando eu trabalhava no mercado financeiro, 14, 16 horas por dia, eu me cobrava e achava que eu nunca tinha feito o suficiente ainda. E aí, quando a síndrome do pânico me veio ao me oferecer uma reflexão, não somente uma dor e um pânico, eu comecei a perceber que eu estava me cobrando demais, eu não queria ser mais super-homem. Aí eu peguei, coloquei a capa do super-homem e deixei. E aí veio todas as emoções. Essas emoções, o palhaço ele traz para mim. Então, por exemplo, quando eu tenho essa senhora que me diz que ela acaba de receber a nota do óbito da alta celestial do marido dela, eu não posso negar que eu não estou triste, que eu não estou chateado. Essa é a empatia real. Eu não me envolvo, mas eu me compadeço, entendo e me ponho em relação ao lado dela, não ao lugar dela. Então, assim, eu vejo que o profissional, e aí vocês me corrijam, né? Eu vejo muito assim, há um nível de expectativa talvez inconsciente do próprio profissional. Porque é uma missão, é um propósito maravilhoso que vocês escolheram. É lindo, eu sempre falo isso. É maravilhoso, é um propósito de vida. Mas até que ponto, de fato, eu tenho que só ser, ter, e de fato eu não tenho que mostrar de fato quem eu sou? Exemplo, vamos supor que vocês acabam de perder um paciente. Estavam lá na UTI, perderam esse paciente. Que forma que eu posso fazer para ir embora daqui e me desconectar a isso? Existem vários meios. A primeira coisa que eu chamo a variação de 1%. O que diante daquele caso, especificamente ali, num ponto que você escolhe, eu poderia fazer melhor 1%. Por que é isso? Mentalmente, eu vou aliviar toda a pressão de todo um processo de perda. Eu já sei que dali 1% eu posso fazer melhor. É isso. Um outro caso que eu posso aliviar o meu coração, tecnicamente falando, o que de fato estava sob o meu controle e que de fato não estava no meu controle. Mas é difícil separar, é tão complexo, mas assim, o Osório tem essa informação, tem essa relação e tem esse contato, por exemplo, com o paciente que foi a óbito. Isso leva para o Giba também? Ou você consegue separar muito bem isso? Eu consigo trazer de uma forma, quando eu estou saindo do hospital, eu vou comentar com alguém, eu vou falar com alguém, eu posso falar com a minha esposa sobre isso, mas eu não fico alimentando esse universo. Eu não fico alimentando aquilo. Eu posso ter empatia, e o que eu tenho é empatia saudável. A história dela. Pô, você está sendo frio? Não. Eu não posso viver a vida do outro. Eu posso compartilhar junto a ela. Então, o que eu faço? Eu não fico vivendo aquilo. Por exemplo, talvez vocês, como profissionais da saúde, a gente vê aí, não só em hospitais, em clínica, vários médicos sofrendo burnout e até síndrome do pânico, depressão, etc. O que eu acredito que possa ser? Não há um desligamento. Então, você sai, por exemplo, da UTI, acabou de ter uma alta celestial, e aí, a partir daí, você vai falar com outros colegas, e que está tudo bem, só que aí você sai, você continua vivendo aquilo, você não tem um desligamento para voltar saudável num segundo momento. Então, em que momento? Eu conversei o suficiente com um colega amigo meu, poxa, perdemos um paciente, fiz de tudo. O que estava no meu controle? Era isso aqui não estava. Pronto, isso começa a aliviar um pouco a minha saúde mental. O segundo ponto, eu começo a me desligar no ponto de, poxa vida, eu fiz o meu melhor aqui. O terceiro, não ficar, de fato, vivendo só aquilo. Então, eu procuro fazer outras coisas. Então, eu vou caminhar, eu vou me conectar. Descompressão. Descompressão. Eu vou nadar, eu vou
parar numa padaria e comer uma coxinha e tomar uma tubaína. Isso me desconecta, me alivia. Porque, assim, eu não quero dizer que eu vivo num mundo imaginário, que são dois mundos. Eles fazem parte um do outro. Só que eu permito buscar o equilíbrio de forma que eu me abasteça aqui para estar bem aqui. Então, por exemplo, se eu estou gripado, esse dia eu não faço HC. Eu não acho justo comigo. No caso de vocês, impossível isso. Mas de que forma vocês se cuidam para que, de fato, vocês possam cuidar de um outro? Então, há um tempo atrás, eu fui num médico, há um tempo atrás, não, já há um bom tempo, um cardiologista. Ele chegou, eu estava fora do peso, 4 quilos, e aí ele me deu uma ensaboada na época. Nossa! E ele não cabia na poltrona. Ofegante em me atender. Eu falei assim, peraí, a conta não está fechando. Será que ele está escutando o que ele está dizendo? Eu tenho a filosofia de vida que o primeiro que fala é o primeiro que escuta. Então, tudo aquilo que eu produzo, eu tento fazer. Então, buscar esse equilíbrio com ferramentas externas alivia a pressão que o Osório, o Osório traz. Eu né? te pergunto muito exatamente por isso, né? Como você bem colocou, essa questão da saúde mental, do burnout, outros transtornos, ele é um assunto que é cada vez mais recorrente no meio médico, no meio dos alunos de medicina, ou quem está terminando, quem está entrando. E diferentemente do ator, né, que tem esses dois papéis distintos, bem definidos, o acadêmico ou o médico, ele não tem. Então, é muito legal e é muito importante ouvir um relato como o seu, de como que se faz essa distinção, que eu tinha um professor na faculdade, ele falava assim, olha, quando alguém, né, morre ou algum paciente tem alguma notícia ruim, a gente não pode ser frio o suficiente para fazer daquele momento algo indiferente, como se estivesse dando uma notícia, olha, a cor da toalha é preta, a cor da mesa é preta, mas você também não pode morrer junto. Exato. Você não pode ir junto com a pessoa, porque naquele momento você provavelmente é a única âncora que aquele familiar, aquele paciente tem para se agarrar. Naqueles minutos ali que vai durar a tua interação com ele, ele vai se agarrar em você. Se você transpõe essa sensação de que você também está sentindo, de que aquilo está te abalando igual ou tanto quanto o paciente, você perdeu esse vínculo. Então, essa distinção, esse equilíbrio, para o médico é difícil fazer. Muito difícil. Muito difícil fazer. Por isso que a gente fala e por isso que isso é tão importante. Quantas vezes a gente já soube, já aconteceu comigo, com você certamente também, Diego, de você estar numa situação dessa, que a gente se envolve, não tem jeito. Quem faz medicina por paixão se envolve, né? Diego, a gente vai no fundo mesmo ali. E aí se envolve com algum paciente e você perde esse paciente. E naquele momento ali da notícia ou da situação, você tem que estar um pouco mais centrado, mas você virou a porta, você desaba a chorar. Já aconteceu isso com você, comigo, e isso fica por alguns dias ou até por muito tempo ainda marcado, né? Então, mas, difícil doutor, demais. Vocês acham o problema sentir isso? Sentir não. Sentir não, pelo contrário. Pelo contrário. Porque assim, eu acho mágico. Um médico que deu óbito no meu pai, na verdade ele não deu. Ele era um hospital na São Walter, chamava Hospital São Bento. Eu estava do lado ali do leito. Meu pai faleceu. O médico virou e falou assim, eu não consigo. Falou na minha frente da família, eu não consigo assinar o óbito, a certidão de óbito o laudo, né? Do seu pai. Porque ele era muito meu amigo. Ele saiu com os olhos cheios d'água. Achei aquilo de uma extrema mágico, porque assim a gente pode mostrar a nossa fragilidade e tá tudo bem. Talvez esses burnouts, não só na área médica, mas eu sempre falo, a gente está falando de pessoas, né? Em qualquer lugar do mundo. Eu acho que a principal coisa é o quanto aquilo de fato me afeta e me dói. E o que eu faço com aquilo? Né? Mais ou menos na época da pandemia. Tem a pandemia, tá? E aí eu faço o que com isso? Eu sento e choro e fico esperando pegar o vírus, que eu não sei nem de onde vem, se é da poltrona, se é do ar. Ou eu olho para aquilo e vou buscar alguns cuidados para que aquilo de fato não me afete emocionalmente. Porque teve gente que não pegou Covid, mas ficou em depressão. Né? Mentalmente se abalou de uma forma
Muito difícil. Giba, aí, ó, apesar da nossa conversa estar, né, tão boa, a gente vai entrar numa parte meio já final, mas eu queria te fazer uma pergunta também, inclusive relacionada a isso. Você narrando aqui um pouco da tua trajetória aí, em minutos, você teve uma habilidade, eu chamo isso de habilidade, que algumas pessoas às vezes não conseguem ter ou têm dificuldade, que é pegar um monte de coisa ruim que eventualmente estava acontecendo, né? Então, trabalho estressante, afastamento, demissão, doença. E não vou dizer que diretamente, mas talvez indiretamente convergir isso para algo que mudou sua vida, que você faz aí há mais de, sei lá, 30 anos, que impacta a vida dos demais. Que conselho ou que dica que você poderia dar para nós, para todo mundo que está acompanhando a gente, em como pegar esse bando de limão e transformar numa limonada? Bom, primeiro, sem muito açúcar, né? Verdade. Eu já estou pensando aqui. Verdade. Melhor. Depois que desligar, e vai, pô, Giba, açúcar não dá, né, Giba? Eu sou suspeito que eu gosto de comer limão puro. Eu também tomo, eu também amo. como cebola crua, alho cru. Exato. Eu sou desse meio rústico ainda. Eu não sei, eu vou tirar a partir desse meu olhar, né, simplista das coisas. Eu não nego as coisas que existem. Isso me dá uma leveza, seja a dor ou seja algo que me traga de felicidade. Eu acho que, em primeiro lugar, é descobrir que de fato é o seu propósito. Se de fato é a medicina, tenha isso sempre como clareza. E se em algum momento você perder essa emoção, traga uma reflexão de fato, sem punição, sem autoflagelo. Será que eu estou no caminho do que eu escolhi lá atrás, quando jovem, quando de fato eu queria, quando de fato eu estava apaixonado para olhar as pessoas e chamar aquelas pessoas pelo corredor e dizer, pode entrar, Dona Maria, né? Ao invés de próximo ou apenas um número. Porque a relação do olhar, da escuta, o chamar pelo nome com o outro, você cria um laço de conexão. Né? Então, assim, eu sempre pararia em algum momento e dizendo assim, para e respira. Vai falar, Giba, eu falo isso no meu workshop de improviso e criatividade. O pessoal fala, isso é tão óbvio no início, e depois quando ele sai do workshop, ele fala, caramba, Giba, eu tinha esquecido de como era respirar, senti o meu corpo respirar. Então eu diria, para e respira. Se aquilo não te está te trazendo mais aquela borboletinha dentro da tua barriga, aquele friozinho de não saber qual é o próximo passo. Porque a gente está sempre numa eterna construção. Somente aquele que de fato diz que está pronto, infelizmente ele vai ter que recomeçar. Então eu diria, para, respira e olha para o teu propósito. O que você tem cuidado? Não só do outro, mas de você. Para que você tenha de fato carinho, respeito, empatia com você, né? E aí você segue o teu propósito, que é a medicina. Muito bom. Tem um desses influencers que é bem conhecido, chama Murilo Gun. Ele trabalha com criatividade, né? E tem uma frase dele que marcou minha vida, que tem muito a ver com o que você está falando, Giba. Ele fala o seguinte, quando você estiver repensando em algumas coisas, olha lá para trás, vai lá para a criança que você foi um dia. E você pergunta a essa criança se o adulto que você é hoje, você tem orgulho a criança que você foi um dia teria orgulho do adulto que você foi hoje? Se não, tem algo errado, é melhor repensar. A criança que você foi um dia tem orgulho do adulto que você se transformou? Sim. Se for, estamos no caminho certo. Tem muito a ver com o que você comentou. Porque a gente tem tantas urgências hoje e a gente esquece de parar, de respirar e ver de fato qual é o nosso propósito. E aí ele vai sendo mais leve, porque ele nos permite errar, acertar, chorar, rir, ter medo. Esses somos nós, independente se eu uso jaleco ou se eu uso o nariz. E certamente aquela criança de 14 anos que tinha lá tem orgulho do adulto. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida, não. Eu trouxe um presente para vocês, né? Você acha que eu não ia trazer? Era para eu fazer, demais. Alguns elásticos aqui, depois vocês... Demais. Mas é de presente aí, para manter essa leveza
na história e na Aí, vida isso de que eu vocês. Eu trouxe, eu tenho o meu aqui do Que Osório. demais, que Esse demais. aqui é meu sexto nariz. Eu tenho vários. Esse aqui é de silicone e eu vou fazer um quadro desde o primeiro que eu tenho para Tem que ter. montar a história, né? Todo o trajeto. assim, Com também certeza, precisa de que um demais. mais fininho. Que demais. Ô, Giba, e deixa seus contatos. contatos, se o pessoal quiser falar com você, como é que faz para te encontrar? Onde é que... Legal. Bom, tem a rede social que é @GibaRisoOficial, né? Tem o Facebook Gibarriso, também tem o LinkedIn Gibarriso, eu ministro palestras, treinamentos para empresas, né? Para hospitais. Então aí é só chamar que a gente vai trazer reflexões. Eu sempre digo isso, que o mais importante é trazer essas reflexões para que juntos a gente possa trazer uma vida mais, não só mais leve, mas feliz. Né? Porque alguém disse lá fora também que a gente não pode ser feliz no trabalho, e pode ser. Deve. Então Com vamos certeza. ser felizes. Permita-se. Demais. Parabéns, Giba. Obrigado mais uma vez, viu, Giba? Valeu. pela sua presença aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe seus comentários. É um trabalho sensacional. Eu conheço o Giba há um bom tempo e tem muita coisa para contar ainda, tem muito bastidor para falar. Enfim, faz a diferença não só na vida dos pacientes, tá, Giba, mas na vida dos médicos também. É o que você falou, a gente sente diferente quando você tem um palhaço dentro do hospital. Acho que muda completamente muda o o ambiente, muda o clima nosso também, tá? Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Obrigado, viu, Giba? Valeu, Parabéns. gente. Obrigado Obrigado mesmo. pelo Fazer, ó, convite. deixa eu ver se eu consigo colocar. Vamos ver. Tu coloca, Giba. Você não Eu tenho colocou, que não? amarrar aqui. Tem que colocar assim, ó, aí, ó. Olha, Ó. Ah, Amarra vai. aí. já muda assim, né? Já Zé, muda. ó. Agora faz o Osório. Cadê o Osório? Oi, gente, sou eu, Osório, a minha pessoa. Outra pessoa, é? Sou eu aí. Vai demorar porque vai acabar o negócio Eu aí. tô ruim de nó aqui, o cirurgião tá ruim O de nó. cirurgião, você tem que ensinar o cirurgião. Osório, ensina ele a fazer o nó, Osório. É Eu acho- hoje que você vai terminar aí? Não, a gente espera até o Natal. Espera um pouquinho Vai aí, ter que pronto. rebobinar lá, viu? Aí, ó, Soltou, Meu soltou. Deus, peça pra mim, por favor. soltou. Você que sabe fazer Ó, isso. primeiro passo, eu ó. vou te mandar um curso de Primeiro de passo, sutura. Vamos lá. flexibilidade. Isso é a primeira lição que a gente tem, viu? Flexibilidade. Segundo, enxergar, que é uma coisa que... Enxergar tava difícil também, viu? Acertar o buraquinho. mas sabe o que que é? É que você colocou 2. Aqui, ó. Quem me deu o Não, elástico foi o olha, doutor esse aqui, Thiago. ó. Eu não venho Não, eu culpar acho o que- auxiliar, não, hein? O Olha, auxiliar tá demitido já. Culpando o mensageiro. O auxiliar tá demitido. você vê se você consegue, Tá porque vendo? nem eu, ó. Tô falando O aqui, ó. auxiliar tá demitido aqui, tá vendo? Meu Vou Deus colocar um do céu. cardiologista pra suturar, Quer que eu fica coloque de novo? difícil, ó. Puxa vida. Fica difícil. Vai. Coloca Ah, aqui, ó. mas foi... Como que você... Cirurgião, ó. Aí, ó. Aí, Agora o nó ó. é contigo. Agora, O nó dá é uma, contigo. deixa que eu nó. dou o nó aqui. O nó que ele Soltou tá com já. dificuldade. Pois é. Você o nó. é cirurgião? Sou cirurgião. Você opera Ele era, todo né? ser humano. Ele era, agora acho que tava repensado, né? Eu vou repensar também igual você. Vai repensar. Não, Eu tinha que dar um nó Tem uma vaga da duplo. cardiologia, Foi né, se isso. quiser. Não, aí, Deus me ó, livre. aí você faz isso. O outro soltou também. Soltou também. Faz assim, ó. Pera aí, Coloca ó. assim, ó. Faz Coloca assim, aqui, vou colocar. trabalho Pronto, diferente. faz assim. Só assim, ó. Pronto. Isso. Aí, pronto. Pronto. Segura aí, tá direitinho. Aí, ó, sensacional. Vamos acabar o episódio dessa maneira. Todo mundo com o nariz palhaço. Aqui, Uma ó. homenagem ao meu amigo Giba e o palhaço Osório. Parabéns mais uma vez. Você Parabéns. representa esses médicos que querem fazer a medicina diferente e que fazem com paixão. Um abraço. A gente se vê no Tchau, próximo gente. episódio. Ô,